A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. À medida que nós começamos a trabalhar a gratidão, não tenha dúvida que nós estamos começando, iniciando uma caminhada de crescimento e desenvolvimento. A gratidão é um sentimento mais nobre, mais puro que uma pessoa possa ter, encarnado ou desencarnado, em relação ao próximo, em relação a Deus, em relação à natureza. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico para o início de mudança dos males da alma. Então, já está mais do que comprovado que a gratidão é, sem dúvida alguma, um antídoto, um remédio eficaz para que a gente possa dar início à nossa transformação, possa dar início àquilo que todos nós propusemos um dia, quando aqui retornamos no corpo físico, que era para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Este é o objetivo de nós estarmos hoje encarnados, buscando o nosso crescimento, buscando o nosso desenvolvimento. A coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para que a sua erradicação, ou pelo menos para a sua administração psicológica. Então veja só, para que nós possamos dar início à erradicação do medo, nós precisamos nos encher de coragem. E essa coragem inicial é para entendermos e compreendermos que todos nós somos medrosos, que o medo faz parte da nossa essência, que ele pode e deve ser erradicado. E isso vai fazer com que nós possamos administrar isso de uma forma bastante eficaz, com bastante equilíbrio, bastante serenidade, para que nós possamos, através de vários outros recursos, criar em nós condições necessárias para que o medo ou os medos possam ser erradicados ou pelo menos possamos administrá-los. Esta é a proposta para que assim se faça em relação ao Instituto do Medo. O medo não é, de fato, de tudo ruim. Muitas vezes, ter medo pode ser, na verdade, uma forma de freio. Quantas coisas poderíamos fazer de forma nociva a nós, né? E não fazemos por aquele instante de medo. E esse medo é que nos freia. Esse medo que nos faz refletir se devemos ou não, se podemos ou não. Então, o medo em si, por si só, ele não é desesperador para nós. Ele é apenas um instrumento, como qualquer outro, que não conseguimos manter a sua organização, a sua administração, ele vai trazer consequências para nós. Aqui, quando o medo serve como freio, ele passa a ser uma coisa benéfica para nós, né? Então nós temos que distinguir isso. Quando é que o medo realmente traz malefícios para nós e quando o medo é apenas uma precaução, é na verdade um instituto de conservação da nossa própria existência, quando nós fazemos do medo esse freio dos nossos ímpetos, dos nossos instintos, né? Graças ao medo, aprende-se como fazer-se algo
o que realmente se deseja fazer e para que se quer realizar. Então, o medo, quando nós começamos a trabalhar o medo como nós já o fizemos, quando nós começamos a dissecar o medo, nós começamos a vê-lo nem sempre como uma coisa totalmente ruim. É o que nós já comentamos aqui em relação à questão da obsessão. Nem sempre a obsessão por si só traz prejuízos para nós. Porque a obsessão, a exemplo do freio, ele também vai nos direcionar. Porque se nós sentirmos que estamos sendo obsidiados, é porque alguma coisa conosco não vai bem. E aí nós temos que questionar. Por que está havendo essa obsessão? É por algum comportamento, por alguma atitude, ou porque eu estou me permitindo entrar numa zona de vibração negativa que permite a esses irmãos em desequilíbrio estarem comigo. Então, a obsessão por si só é apenas um indicativo. Ela não tem essa natureza de trazer um malefício para quem quer que seja, mesmo porque nós só permitimos sermos obsidiados se nós quisermos. É o livre-arbítrio. Como fazemos para afastar os obsessores de nós? Nós sabemos perfeitamente o que devemos fazer, né? Então, a exemplo do medo, ele deve ser combatido quando ele extrapola a condição e nós perdemos o domínio em relação a ele. Desse modo, enquanto não se apresenta como um transtorno patológico que necessita de psicoterapia ou mesmo de terapêutica química, tomar alguns medicamentos, outros recursos encontram-se ao alcance de quem os deseja, para libertar-se dos medos adquiridos nessa e em outras existências. Então, como nós afirmamos lá atrás, o medo, ele é, na verdade, um elemento de análise. Ele só deve ser questionado no campo psíquico patológico quando ele se transforma em transtorno. E quando isso acontece, nós já vimos lá atrás, é quando deixamos o acúmulo de medos sucessivos acompanhar a nossa existência. Hoje temos medo de alguma coisa, amanhã aquilo se soma a outra, vai se somando a outra, nós ficamos parados, omissos, de repente nós temos medo da vida, temos medo de Deus. E aí cria essa situação patológica que realmente necessita de um trabalho mais sério. E muitas vezes esse trabalho requer, às vezes, até tratamento químico, com substâncias químicas, com remédios alopáticos, para que possa diminuir a influência do medo sobre nós. Ao se tomar a consciência de que se é portador do medo, é aquilo que nós falamos no outro slide, né? Nós temos que ter coragem para entender e sentir o nosso medo. Este é o passo. Bom, eu tenho medo, e esse medo é uma coisa que eu posso controlar ou não. Esse medo acaba permitindo a existência de medos maiores. Então são questionamentos que eu faço a mim mesmo em relação ao medo na sua questão objetiva, né? E isso fazemos quando? Quando tomamos consciência, né? Então, ao se tomar a consciência de que se é portador do medo, então eu sou medroso em relação a isso, isso e isso. Enumero, né? Aí
Eu vou criar, verificar como que eu posso fazer para que eu possa ter dispositivos de controle sobre o medo. Quer seja de ordem pessoal ou procurar pessoas que possam estar me auxiliando na administração desse medo. Né? São caminhos diferentes, né, Pedro? Muitas vezes são caminhos diferentes, vai depender de cada situação. Né? Como os medos são emoções e se pronunciam de forma diferente em cada um de nós, cabe a cada um de nós mensurar esse medo. Porque é muito difícil, não tem como eu mensurar um medo de quem quer que seja e vice-versa. Né? É exemplo da dor. Também não tem como ser mensurada por nós mesmos. Então, essa análise, ela tem que ter, na prática, essa efetividade, para que eu possa, sem nenhuma máscara, sem nenhuma sugestão negativa, inibir esse medo. Ou, de repente, também, exagerar nesse medo. Para isso, eu preciso ter uma consciência clara desse medo, para que eu possa enfrentá-lo. Né? Que estando disposto a enfrentar as mudanças e suas manifestações, apresenta-se como um passo inicial de excelentes resultados. Então, quando eu tomo essa consciência de que sou portador do medo, né, e estou disposto a enfrentar, porque isso vai gerar mudanças, isso vai gerar modificações, isso vai gerar comportamentos diferentes, isso vai gerar esforço, isso vai gerar, muitas vezes, como diz aí na gíria, suar a camisa, para que a gente possa enfrentar isso. Porque muitas vezes nós sabemos como que alguns medos nos aterrorizam, né? A ponto de repente, quase a gente não suportar de tanto medo. Mas a boa informação também, né, Pedro? De buscar também, direcionar o que é esse problema que está passando. Busca, isso ajuda muito também. Com certeza, porque tudo aquilo que a priori você tem condição de fazer uma análise preliminar e fazer um diagnóstico, ele vai te ajudar no diagnóstico. É igual o sofrimento por antecedência. Exatamente. Né? Espera acontecer mesmo. Então, quando nós sabemos dessas situações e queremos realmente nos melhorar em relação a isso, nós temos que ir enfrentando isso. Uma coisa que é muito comum, né, para muitos profissionais, é a questão do falar em público. Quantos profissionais passaram e tiveram essa dificuldade e ao longo do tempo conseguiram superar, para que eles pudessem exercer suas atividades profissionais, né? Então, são condições que muitas vezes a pessoa tem. Agora, se ela se fechar e não der a oportunidade de si mesma de combater isso, vai ficando cada vez mais enraizado, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Então, nós temos aí essa consciência, a existência já programada. Aí vem o aspecto do enfrentamento, se realmente eu estou disposto ou não, né? E isso vai gerar uma mudança de atitude para que eu possa, aí sim, tudo isso é o passo inicial para que eu possa chegar num bom resultado. Então, por esse texto, a gente percebe que Joana de Ângeles, ela traz não só uma questão positiva, proativa em relação ao resultado, mas também uma situação muito real. Porque não é simplesmente eu falar, não, agora eu não vou ter mais medo disso. Porque não funciona assim. Não tem como funcionar assim. Tudo requer um exercício, requer um esforço, e muitas vezes é suar frio mesmo, para que a gente possa superar essas dificuldades.
manter uma atitude de confiança em favor da liberação do medo auxilia na conquista do espaço mental, enraizado desde sempre no perispírito, no nosso subconsciente. Isso aqui nós trazemos desde, muitas vezes, de vidas passadas. O medo é um histórico, é um currículo que nós carregamos conosco desde que Deus nos deu a condição de espírito e nos deu a condição de caminhar pelas nossas próprias pernas. E aí já começou apenas a questão dos medos. Desde lá de trás, desde o início da civilização, o homem já tinha esse medo consigo, mesmo porque era uma forma dele não se aventurar e preservar sua própria vida. Então o medo em si, chega um momento da nossa existência que nós não precisamos mais dele. Ele torna-se prejudicial. E quando é que ele se torna prejudicial? Quando nós começamos a nos elevar espiritualmente, e todas essas questões vão deixando de ser útil para o espírito, para ser já uma coisa superada, mas que ainda assim está enraizada em nós. E temos que fazer com que essa raiz se desfaça, sem que isso torne uma agressão maior para nós. E como fazemos isso? Exatamente de uma forma consciente, como nós vimos. Né? Então, manter uma atitude de confiança em favor da liberação do medo auxilia na conquista do espaço mental. Porque nós sabemos que o medo, ele está incrustado no nosso subconsciente. Ele está incrustado no nosso perispírito. E para erradicá-lo, nós precisamos trabalhar isso. Precisamos substituir. Precisamos transmutar. Né? A transmutação, ela se faz exatamente modificando a situação anterior para um novo momento, para uma nova conquista, para uma nova realização. Substituindo por novos comportamentos e aspirações edificantes, iniciando assim um novo tempo de conquistas úteis. E como substituímos? Por várias formas de terapias. Né? Tem a psicoterapia, tem a indução, tem a hipnose, tem o magnetismo, né? Tem os efeitos subliminares. Então tem uma série de outras terapias, né, que vai nos proporcionar substituir isso, e ainda tem o conhecimento para que a gente possa ir dando a nós, enquanto espírito, a oportunidade de modificarmos. As terapias, como nós vimos, para os estados mais crônicos, quando nós já estamos no patamar onde o medo realmente torna-se uma questão mais grave. Mas, quando não chega a esse nível, nós podemos e devemos trabalhar de uma forma menos gravosa, menos danosa. Isso fazemos através do que nós nos conhecemos e da proposta que fazemos a nós próprios em relação a essas substituições. A vitória sobre qualquer conflito ou vícios resulta de esforços acentuados e contínuos. Nada vem de graça, né? De mão beijada. Que o indivíduo se propõe a executar com a decisão e coragem. Então, para que a gente possa chegar a um bom termo, nós precisamos, sem dúvida alguma, dar a nós esse incentivo, dar a nós essa segurança, essa confiança, para que a gente possa chegar aos bons resultados. Isso em qualquer coisa da nossa existência.
tudo que vamos fazer através de um bom planejamento para se conquistar a vitória, é necessário que a gente tenha empenho. Que a gente crie condições de superar as dificuldades para que a gente possa chegar nos bons resultados. Mesmo quando, superando o medo, isso não significa sua eliminação total e absoluta, pois que novas situações podem exigir precaução e vigilância, que se apresentarão em forma de temor. Ou seja, nós vimos ali a erradicação ou a administração. A erradicação subtende que nós estamos eliminando por completo o medo. Só que isso é mais difícil. E muitas vezes ele pode ser confundido com a administração. Administrar é você ter, mas estar sob controle. Este talvez seja o caminho mais fácil. Porque a erradicação por completo e total, em alguns casos é possível, mas a maioria das vezes não, é muito difícil, em função do seu enraizamento, talvez até de vidas passadas. Mas isso não quer dizer que não podemos nos esforçar para isso. Mas tanto uma situação contra a outra, o fato é que se nós conseguirmos, nós estamos administrando isso. É exemplo do que normalmente nós falamos em relação se é prova ou expiação. O ser em desenvolvimento, o espírito em desenvolvimento, quando estamos aqui, passamos por provas e expiações. Então, para o espírito em si, nesse processo evolutivo, não importa se é prova ou expiação. Ele vai passar por aquele momento para superar. E aqui é a mesma coisa. Não importa se vamos erradicar ou administrar. O importante é passar por ele e termos um bom resultado ali na frente. Mas, se em algum momento, esse medo retornar, isso não vai nos desanimar, porque nós sabemos, mesmo quando superado o medo, não tem medo mais. Isso não significa sua eliminação total e absoluta. Que pode ser que ainda fica lá algum resquício desse medo. Pois, em novas situações, de repente, acontece alguma coisa que foge do nosso controle emocional e aquilo volta novamente. Pois, em novas situações, e normalmente de cunho emocional, pode exigir precaução e vigilância. Então, aí, eu já sabendo dessa possibilidade, eu vou me precaver. Eu vou me tornar mais vigilante. E isso poderá acontecer. Só que, quando isso acontecer, ele vai apresentar de forma diferente. Ele vai apresentar de forma mais branda. É como se de repente nós tomamos vacina para uma gripe, alguma coisa, e ela vem de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila. Por quê? Já existe uma resistência natural para ela. Aqui o medo seria a mesma coisa. Por que Joana de Ângeles teve a preocupação de trazer isso para nós? É porque de repente a gente passa por um momento acreditando na sua erradicação e ela não ocorreu, e quando volta outra vez, ele vai, puxa vida, tanto esforço, tanto trabalho por nada. Eu me fracassei, eu não consegui. Então é essa preocupação que nós temos que ter sempre. Em momento algum existe fracasso nas nossas conquistas. Ainda que a princípio possa parecer que o resultado não foi tão bom, tão eficiente, mas só o fato de termos buscado já é um grande avanço, como nós vamos ver. Qualquer coisa, gente. Vamos
Vamos colocar, vamos destacar, vamos pintar. Vencendo as primeiras batalhas, colhendo os bons resultados, as novas tentativas serão muito mais fáceis do que as iniciais. Aprendemos o caminho. E isso é natural. Sempre que a gente consegue atingir um objetivo que nós nunca conseguimos, aquilo traz uma alegria, uma satisfação para nós muito grande. Porque a gente não esperava que nós pudéssemos ter esse comportamento, a gente não esperava que a gente pudesse conquistar aquilo, e conquistamos. E isso nos enche de alegria, nos enche de orgulho, entre aspas, pela essa conquista, quando nós superamos dificuldades que nós tínhamos e agora conseguimos tomar. Não é isso? Isso. É isso que Joana de Ângeles fala. Então, quando nós damos os primeiros passos e quando aprendemos o caminho, os primeiros são os mais difíceis. Abriu a porteira, passou um boi, a boiada passa depois. E isso faz com que a gente se sinta estimulado, se sinta motivado a continuar a exercer essa caminhada, essa busca e essa conquista. A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. Por isso que Jesus sempre, ele trabalhou o amor como a maior terapia que poderíamos ter. E o medo atual, da vida atual, os traumas, que a pessoa está vivendo, crianças, abusos, essas coisas e tudo mais. É o mesmo medo de vidas anteriores, ou é a mesma maneira invalidando? Tem certos medos que a gente vê que é complicado. É aquela análise que nós falamos, né? Alguns medos são provenientes de vidas passadas, em função do que nós já conquistamos, mas também das muitas mazelas que praticamos lá atrás e carregamos conosco. E às vezes, esses medos, ele é até um pouco esquisito na sua forma, porque a gente não consegue decifrar exatamente por que esse sentimento de medo. Só que o Espírito sabe. E ainda que fatos acontecidos lá no pretérito estejam lá, ocorreram lá, mas ele é transportado para aqui. Só trazemos os efeitos. Só trazemos a sensação. Mas toda a situação, todo o quadro, todo o cenário está lá. Mas a sensação nós temos aqui. Então, por isso, a gente, por que eu tenho esse medo? Por que eu sinto isso? Essa situação esquisita, coisa. Medo por quê? Muitas vezes está lá. Uma vez na vida atual, né? Coisa muito real. E o reflexo é aqui. Só que também, muitas vezes, isso é consequência da educação também da infância. Né? Que nós também adquirimos por ignorância dos nossos pais, porque os nossos pais, os adultos, nós somos e fomos e continuamos ignorantes desses aspectos. Quantas vezes, para educar, nós utilizamos do medo para educar a criança? Menino faz sinal, senão vai continuar sendo isso. Menino faz sinal. Entendeu? Sempre associava a educação com medo. A criança, então, por medo, muitas vezes deixava de fazer alguma coisa por medo. Acreditando ser verdade, aquilo ficava no seu subconsciente. Crescendo, esse medo continuava ali, porque ele não foi erradicado nem transmutado. E aí vai acumulando medos e medos. Na adolescência tem os medos da adolescência.
Quando chegamos adulto, temos medo dos adultos. Medos, muitas vezes, da convivência familiar, medos do trabalho, medo de perder emprego, medo de não ser conquistado, medo de não conquistar, medo disso, medo daquilo, medo da morte, uma infinidade de medos, né? E esse acúmulo de medos é que faz com que, muitas vezes, nós não suportemos essa carga e passamos, então, a criar situações em desequilíbrio que vai nos proporcionar esses transtornos. Então, em relação à maior terapia que Jesus nos ensinou, é a do amor, sem dúvida alguma. Só que aí nós esbarramos numa situação um pouquinho delicada. Inclusive nós já tratamos, já falamos isso aqui. Qual o amor, se é que nós podemos classificar assim, que vai contrapor o medo? Que tipo de amor? Sincero, não verdadeiro. E aí onde que nós vamos comprar e adquirir esse amor puro, verdadeiro, hein? Sim, do coração. Um amor sem tomar lá da cá. Um amor universal. Aquele amor que é extensivo a todos, de forma igual. Né? Bom, então Jesus fala do amor. Só que nós ainda somos muito carentes do amor verdadeiro, tanto para receber como para dar. Porque o amor também é uma expressão da emoção, é uma expressão de sentimento. E como os nossos sentimentos são ainda impuros, porque os nossos pensamentos são impuros, esse amor não tem como ser um amor cristalino, verdadeiro. Porque se o fosse, jamais teríamos medo. Por quê? O medo é o contraditório da fé. Aí você trabalhou a fé, né? A sua fé te curou. Exatamente. Se eu tenho fé, acredito em Deus, em Pai, eu tenho medo de quê? De que eu vou ter medo? Absolutamente nada. E quem de nós tem isso? Podemos até dizer, podemos até ensaiar, apresentar que temos. Mas na hora mesmo, pega para capar, a gente, ó, desmorona. Por falta exatamente dessa fé, desse amor, né? Então, um maior antídoto que temos é o amor. Mas então, vem cá. Nessa análise fria, então quer dizer que se o antídoto do medo é esse amor, eu estou lascado. Como que eu vou fazer para superar o medo, então? Se eu não consigo ainda, pela minha incapacidade de crescimento, de desenvolvimento, de iluminação, ter esse amor, como que eu vou contrapor com os meus medos? Começar a trabalhar no amor. Começar a trabalhar. E esse primeiro amor aí deve ser o amor próprio, né? Eu acho que uma grande maioria, por mais que ache que se ama, se tem confiança e tudo, na verdade não tem. Sim. Eu acredito que seja isso, porque da confiança que você Amar fala, como os você outros, não tem como a si medo, mesmo. quer dizer, se você tem confiança, você está sem ter medo. Então, se você tem esse medo, esse amor não está tão fixo assim. Essa fé, que é uma fé da gente mesmo, também não é tão completa, né? Então, a primeira ação da gente tem que ser para a gente mesmo. Aí que está, conheça a si mesmo. Porque aí nós vamos começar a fazer aquela análise lá atrás, em relação a nós, quem eu sou? Né? Como o medo está inserido em mim? Que tipo de ser eu sou? Com essa análise, eu vou verificando como que eu posso para melhorar a mim mesmo. Então, a gente vê que tudo leva a partir do conhecimento.
do autoestudo, da autoaplicação. Porque não adianta nós querermos que os outros nos curem do medo, se o medo é nosso. Se o medo é um sentimento nosso, o máximo que nós podemos fazer é sermos instrumento de orientação, né, para que a gente possa, de alguma forma, indicar o caminho. Mas quem vai trilhar esse caminho somos nós mesmos. Não tem como ser diferente, né? Então, o amor a si mesmo é fundamental. Porque nos amando, nós vamos aprender a nos perdoar. Nós vamos aprender a sermos indulgentes conosco mesmo. Nós vamos aprender que nós temos valores. Nós vamos aprender que nós temos dentro de nós uma centelha divina. Nós vamos aprender o quanto nós podemos ser úteis para nós e para os outros. Amar a si mesmo é difícil? É bem difícil, né? É bem difícil porque nós não nos vemos como espírito. É muito difícil porque nós nos vemos com muitos defeitos. É muito difícil porque nós sempre achamos que os outros são melhores que nós. Nós sempre achamos que o nosso potencial é menor que o outro. Nós não temos essa confiança. Porque se a gente confia em Deus, Ele como Pai, que nos permitiu estarmos aqui, da forma como nós estamos, a despeito do livre-arbítrio, nós iríamos nos valorizar muito mais. Né? Então, esse amor a si mesmo, sem dúvida alguma, é o começo. Agora, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Essa equação não tem como ser. Significa que você está mais longe ainda. Se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? Né? E a Deus? Esse está anos-luz distante desse amor. Então a gente vê, né, que o medo é uma característica de quem não ama a si, não confia em si, tem dificuldade em relacionar com o próximo, e Deus está muito distante. Então, esse somos nós, né? Esse é o quadro. Mas Jesus já deu a primeira dica, né? É o amor. Porque aonde existe o amor, não existe o medo. Aonde existe luz, não existe trevas. Porque a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Mas a escuridão, ela não existe. Nós sabemos disso. Encontrar um amor em si mesmo de forma respeitosa e racional. Respeitosa por quê? Porque nós temos que respeitar a nossa individualidade. Nós temos que respeitar como nós viemos. Quantos de nós nos criticamos em relação ao nosso físico, ao nosso aspecto, à nossa postura, e não gostamos de nós mesmos? Se pudesse, mudava tudo em relação, muitas vezes, somente a uma estrutura, um fenótipo. Né? Encontrar o amor em si mesmo de forma respeitosa e racional. Por quê? A racionalidade, a exemplo do que sempre pregou Kardec, é um dos fundamentos da doutrina espírita. A racionalidade. Para que a gente possa encarar todas essas situações dentro de um princípio de equilíbrio.
E somente de forma racional nós podemos fazer isso. É fundamental para o autoconhecimento termos, então, essa cultura, a cultura racional e uma cultura de respeito aos princípios da reencarnação em função do nosso planejamento. Valorizando a utilidade da sua existência e o que a vida espera de cada um. Olha só, nós temos que aprendermos a nos considerarmos como pessoas úteis. O medo nos afasta das pessoas e das coisas. O que é ser útil? É quando você consegue proporcionar a si e aos outros a prosperidade, o crescimento, o desenvolvimento em todos os níveis, em todas as áreas. Quer seja de natureza psíquica, quer seja de natureza moral, espiritual, religiosa, material. Quando você se torna útil a você e aos outros, você está permitindo a essas pessoas que ele possa sobrepor e crescer. A espiritualidade sempre trabalha isso. Ser útil. Né? Inclusive pelo conhecimento, né? Que eu estava lendo. Aí estão falando que o conhecimento é uma forma de você trabalhar o amor ao outro. E você proporciona a ele um crescimento também. Você está aprendendo, você está melhorando. Então o outro vai passando. E às vezes fala assim, que a diferença de uma pessoa e outra, onde você ajuda ele menos sabe, ou menos capacidade tem, e que não é igual, exatamente igual a você. Onde vocês crescem, né? E cada um, às vezes, a seu, dependendo do seu desenvolvimento mesmo, né? Da sua própria atitude, né? Mas que a gente deve levar o outro a melhorar. É esse trabalho do amor. Por isso que nós temos duas formas de crescimento. Forma individual e forma coletiva. Não basta nós só queremos falar assim, não, eu vou optar em evoluir só de forma individual. Jamais eu vou conseguir. Como também só de forma coletiva. Eu não vou. Jesus já trabalhava isso através da caridade, através da solidariedade, da fraternidade, né? Para que nós pudéssemos crescer, é preciso que haja um crescimento interior, amai-vos e instruí-vos. E junto a isso, sem a caridade, para que a gente possa conceder ao outro a oportunidade também de caminhar e de crescer um pouquinho. Porque não é só de encarnado para encarnado, é de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado e vice-versa. Então todos nós, independente de estarmos encarnados ou não, temos que ser úteis sempre. Esta é uma proposta de vida para que a gente possa nos desenvolver. Né? Valorizando a utilidade da sua existência e o que a vida espera de cada um. O que nós esperamos de cada um de nós? Qual é a nossa proposta de crescimento e desenvolvimento? Né? Desde que todos somente esperam da vida a sua contribuição sem dar nada. Aí vem o egocentrismo. Muitas vezes a pessoa espera que a vida lhe dê tudo, mas ele não quer dar nada de si e nem aos outros. Então foge totalmente, né, desses parâmetros de buscar a sua autovalorização, o seu autocrescimento, a sua autoiluminação. E esse crescimento aí também, você está muito dolendo, porque eu estou falando assim, exatamente quando a gente ouve relatos, né, de pessoas muito simples e que passam tanta coisa boa, né, quer dizer, é o que ela tem por dentro, é o amor dela que espalha, que faz crescer, em forma até de conhecimento, né? Então fala que a gente costuma buscar tanto pela vida, pelas coisas, pelo material, e também para a gente questionar isso. Quando a gente sabe, quando a gente sai daqui, a gente não vai levar nada material.
Então, por que tanta correria atrás do material? Então, o maior bem é até a cultura, aí, né? O conhecimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, onde a pessoa não quer ver isso, mais importante. Então, Deus está mais longe, né? E para chegar a Deus, são os nossos objetivos mesmo, né? Emocionais, né? Etc. Então, fala isso, o desenvolvimento de cada um. Onde isso é tão claro exatamente nas diferenças de classe, né? Sociais. Então, por que o outro, se olha para o outro, é tão elevado e às vezes aquele que tem tanto não é? Então, que não é o mais importante você ter, mas você ter. Sem dúvida alguma. Só que muitas vezes é difícil essa compreensão, esse entendimento da condição de espírito. Porque, como encarnado, a nossa visão é totalmente deturpada em relação a isso. Não que a matéria não seja necessária para nós, né? Repetimos isso muitas vezes. É assim. Mas dentro de um certo equilíbrio, dentro de uma certa proposta, do qual nós utilizamos dela. E não ela nos torna escravos. Então você tem, você trabalha, você recebe. Precisamos disso. Você pode comprar os livros, você pode viajar para poder ter mais conhecimento. Sem dúvida alguma. Né? Então realmente você precisa. É ser útil. Tornar uma vida útil. Então, esta é a proposta. Quando as alegrias diminuem ou desaparecem das nossas vidas, torna-se necessário manter-se de pé, sustentando naquilo que acreditamos, fé, obtendo a harmonia para que o melhor possa acontecer em relação com os demais acontecimentos que haveremos de passar do ângulos. Então, nem sempre nós vamos viver numa situação de mar de rosas. Nem sempre nós vamos viver numa situação de tranquilidade. Por isso é fundamental termos fé. Por isso é necessário nós trabalharmos em harmonia com o universo e conosco mesmo, para que a gente possa, dentro de um relacionamento próprio, aguardar os baques da vida, aguardar aquilo que nos reserva, muitas vezes, de forma aparentemente imprevisível. Porque se nós não tivermos um fortalecimento interior, muitas vezes aquilo que temos, em termos de bens e de posse, jamais irá nos dar a sustentação que precisamos. Isso é mais do que comprovado. Porque a fé independe do indivíduo ter bens materiais. A fé é muito mais além do que simplesmente ter essa conquista de bens materiais. É exatamente a sua elevação como espírito que somos, para que possamos atingir aquele grau de elevação capaz de, nas horas difíceis, encontrarmos a sustentação que precisamos. E veja só, tudo isso aqui vai se resumir doando-se. E quando é que nós podemos nos doar? Sempre. Muitas vezes a gente ouve pessoas falar, não, mas agora eu não estou em condições. E quando falamos doar, não é bens materiais só. A doação é doar si mesmo, doar seu tempo, doar seu conhecimento, doar seu carinho, seu amor. Nós podemos ter tudo o que quisermos para doar. E quanto mais doarmos, mais teremos. Não tenha dúvida disso. Porque isso aqui está dentro do princípio da caridade, da fraternidade, da solidariedade. Por isso que, nesse exercício de doação, expressa seu amor ao próximo, mediante o qual a vida adquire novo sentido e o relacionamento se vitaliza. Quantas vezes as pessoas têm dificuldade de doar o seu tempo, de doar o seu conhecimento, de doar aquilo que ela tem mais de nobre em si, exatamente por egoísmo, por preguiça,
né? Ela não está sendo útil. Porque centrando no interesse do bem-estar do outro, irradia-se bondade e ternura em seu benefício, sem o propósito negocia-se de receber-se compensação. Toda vez que nós temos algumas dificuldades, nós sempre aconselhamos a pessoa, além das terapias normais, que ela busque doar-se de alguma forma e, se possível, fazendo algum trabalho de ajuda, um trabalho de ajuda humanitária. Nas creches, nos hospitais, nos asilos. Porque doando-se, você automaticamente, sem que você perceba, você vai vitalizando o seu corpo. Você está colocando no seu corpo para trabalhar, através dos seus neurônios, a fabricação de serotonina, dopamina, que são elementos essenciais para nos prestar o bem-estar. Toda vez que nós praticamos algum ato dessa natureza, nós estamos permitindo ao nosso organismo estarmos bem, não só em termos energéticos, como também em termos espirituais. É o conjunto. Então, no final, ela acaba sendo uma terapia. Quer ver uma coisa? Um indivíduo que tem algum problema de ansiedade, de depressão, comece a fazer um trabalho ocupacional de ajuda, de auxílio. Aos poucos ela vai percebendo o quanto que esse trabalho lhe ajuda. Isso é natural. Isso está dentro daquele contexto de solidariedade e fraternidade que Jesus falava, que é necessário e fundamental para nós. Então, dentro desse contexto, as pessoas vão melhorar muito. Só que o que ocorre normalmente é que as pessoas falam, não, depois que eu estiver bem, eu vou começar a fazer esse trabalho de doar. E não é assim. Você pode perfeitamente, mesmo estando naquele quadro depressivo, mesmo naquele quadro de desequilíbrio momentâneo, ter consciência de que, ao ajudar os outros, você naturalmente está se ajudando também. E isso faz parte do seu trabalho. Isso faz parte de uma terapia que se chama terapia ocupacional. Mente sã, corrupção. Mente vazia é oficina. Oficina de quem? Do diabo. Não é isso que dizia você? É um termo popular por demais usado, que é verdade. Hoje, a neurociência está aí para, mais do que nunca, demonstrar e comprovar todas essas situações. Nesse intercâmbio que une as criaturas umas às outras, solidariedade, levando-as à afeição pela natureza e por tudo que nela existe, se fortalece. Uma fortalece a outra, por incrível que pareça. Isso já está comprovado em vários programas de recuperação através das terapias ocupacionais. A ciência que diz isso. Eleva-se o amor a Deus no esforço de preservação de tudo que Ele criou, principalmente na existência sadia do homem. É o que nós buscamos, é exatamente isso. É o nosso crescimento, a nossa elevação, aqui já em conjunto, de forma coletiva. Então esse intercâmbio é fundamental. Não precisamos estar 100% em nosso equilíbrio físico, psíquico, emocional e espiritual para trabalharmos. Podemos e devemos ajudar os outros, mesmo quando estamos enfermos da alma, do corpo. Não nos impede.
desde que haja essa possibilidade de locomoção, quando haja essa possibilidade de raciocínio, quando haja essa possibilidade de comunicação, deverá ser feito. Eu sei que é difícil, mas como todas essas operações, como já foi dito lá atrás, é para suar a camisa mesmo, nós temos que fazer se queremos nos recuperar. É uma proposta de elevação, é uma proposta de crescimento. Alguns psiquiatras e psicólogos mais audacciosos reduzem todas as emoções humanas apenas ao medo e ao amor. Né? Ou seja, quando o amor sobrepõe, não existe medo, não existe nada. E quando o amor se torna distante, passamos a ter medo de tudo e de todos e de nós mesmos. Evidentemente, perdemos a confiança em nós, em Deus, nos outros, nas leis. O amor nos impede de afastarmos de todas as conquistas que nós temos. O amor é, sem dúvida alguma, aquele elemento que vai nos dar sempre o norte, vai dar sempre a certeza do que estamos fazendo. Então, se hoje alguns desses pesquisadores chegaram a essa conclusão de que combatendo um sobrepõe o outro, o amor, que Jesus já falava e sempre falou lá atrás, passou a ser o maior antídoto que nós temos. O amor é um antídoto eficaz para a superação do medo e a sua consequente eliminação. Né? Então, Joana de Ângeles coloca isso para nós como de propriedade, para que possamos refletir sobre o amor. Poderíamos, já no primeiro dia que trabalhamos aqui o medo, já finalizar, gente, o medo então é o amor é o antídoto do medo. Vamos cultivar o amor para passarmos o medo. Poderíamos ter feito isso. Mas por que procuramos avançar tanto, dissecar tanto medo? Exatamente porque, como Joana de Ângeles nos afirma, o medo é o instituto que está presente em todos os momentos da nossa existência. Então precisamos trazer para nós toda essa caminhada do medo, toda essa projeção do medo, para saber que não precisamos ter medo do medo. Basta que possamos caminhar com o Quando aprendemos a amar, enriquecemos de coragem e vontade, embora não consigamos somente por esse caminho superar todos os nossos medos pela insegurança que ainda cultivamos em nós. Então, como nós falamos lá atrás, o nosso amor ainda é um pouco chamuscado. O nosso amor ainda não é tão cristalino. Então, se tivéssemos aquele amor, o medo estaria sendo superado. Mas como, né, nós não temos esse amor, o que fazer? E aí ela vem falando assim, em forma de ajuda, a solidariedade abre os braços fraternos em favor do próximo. Experimentando-se valiosa forma de amar-se, desmascarando-se a artimanha do medo que o distanciava dessa emoção que é um viés facilitador. Ou seja, se nós não temos ainda a capacidade desse amor sublime que temos, vamos usar o quê como ferramenta? A solidariedade em favor do próximo.
E como seria isso? Através da ajuda, através da terapia emocional. Ou seja, olha só, eles nos mostram como que é atingir o objetivo. Mas também, eles sabem da nossa dificuldade, sabem da nossa fragilidade. Você fala, ó, gente, é o amor. Mas, como ainda vocês estão um pouco distante desse amor, nós temos um outro caminho aqui. Um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, mas que dá para chegar lá também. Vai chegar lá como? Através da solidariedade. Através do trabalho do outro, que se encontra numa situação, às vezes, muito pior do que a sua. E juntos, unidos pelo mesmo sentimento, vai haver uma ajuda. Onde houver dois ou mais, ali eu estarei. Então, Deus nos permite, e Jesus nos confirmou isso, que como nós não podemos ainda, só pelo amor, erradicar o medo, podemos usar desse artifício, da solidariedade. Podemos, ao doar para os outros, aquilo que nós podemos fazer em sermos úteis, vamos erradicando esses medos. Mas como? Processará de forma natural. E com isso nós chegamos ao final